Qual a diferença, então, entre o campo áurico, essa forma independente, essa forma de pensamento independente e os chamados ovoides? Tá, vamos lá. Na teosofia surgiu uma nomenclatura, tipo assim, se falava dos elementais da natureza, Samuel, os espíritos da natureza. Então começou-se a chamar algumas formas mentais que ficavam gravitando, porque a pessoa pensava muito naquilo, quase como algo independente dela ali em torno, de elemental artificial. Veja só, elemental, elemental, um elemento formado da mente. Artificial. Quando você fala elemental, seria natural na natureza, um espírito da natureza. Quando você falava elemental artificial, você se referia a uma forma mental mais ou menos cristalizada, que acompanhava a pessoa em volta, porque ela pensava muito naquilo e retroalimentava aquela forma mental. Então, isso é uma forma mental independente. Ovoide, essa nomenclatura surgiu no movimento espírita brasileiro, na série Nosso Lar, passada pelo André Luiz para o Chico Xavier. Num dos livros lá, não me lembro se é o Libertação ou outro, o André Luiz fala dos ovoides. Isso acabou com o tempo, muita gente confundindo o que o André Luiz falou. É o seguinte, Samuel, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Corpo espiritual que o André Luiz passou a chamar de psicossoma, aonde a pessoa pode achar essa informação. Os livros Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, junto com Valdo Vieira, que trabalhava com o Chico Xavier. A linguagem era perispírito, na área espírito. O André Luiz deu um upgrade na linguagem, chamou de psicossoma. Depois o Valdo adotaria o nome psicossoma na área da projeciologia, mas surgiu na área espírita e é o nome psique do grego alma, soma que é corpo, corpo da alma, corpo psíquico, como é chamado na Amorque, na Ordem Rosa Cruz, lá no 7º grau das monografias. Então, ali, o André Luiz fala que o corpo espiritual dotado de alta plasticidade, ele reflete a forma humanoide enquanto a pessoa está no ciclo reencarnatório. Ao passar para níveis avançados, tomaria formas mais energéticas, mas que alguns espíritos no astral inferior, que ele chamava de umbral, com a mente deformada em looping, com culpas e coisas pesadas, eles acabavam ficando sem uma identidade mental, tipo assim, eu sou o Wagner, você é o Samuel, eu penso, logo existo. Eles começaram a perder essa identidade em looping, a mente fragmentada pela doença mental dos caras de tanta maldade. Lentamente, como o corpo astral toma a forma do que você pensa, como a mente está fragmentada e não tem uma unidade, ela começa a tomar um formato ovalado e energético, que é o formato original do corpo astral, que não é humanoide coisa nenhuma, é humanoide durante o ciclo em que a gente está reencarnado num corpo humanoide. Um formato ovalado, né? E dentro, tomando um formato como se fosse um feto, sabe? Uma forma presa, encruada dentro de si mesmo, em looping, sabe? Como uma pessoa presa na própria mente e o corpo astral perdendo a forma humanoide, tornando-se um ovalado energético. Ele chamou isso de ovoide, que seria uma condição de degradação do espírito. Samuel, pega os livros de teosofia e de ocultismo, você vai ver que a aura é ovalada, tem um formato ovalado e não é um ovoide. E isso eu falo porque teve gente que confundiu o ovoide com o ovalado da aura, e não é a mesma coisa, tá? O ovoide é a degradação de um espírito numa condição encruada. Alguns autores começaram a exagerar, dizer que se o ovoide não melhorasse, ele seria autodestruído e deixaria de existir. Alguns autores chegaram... Isso é inadmissível, cara. Contra qualquer estudo sério de mortalidade da consciência. Passaram a falar isso. Eu vou te dizer o que eu acho. Como que você cura um espírito assim? Ele está perdendo a forma humanoide, ele está em looping, reencarnando ele. Ao anexá-lo a um novo corpo, o padrão humanoide vai voltando na mente, porque ele está preso naquilo. Só que, inicialmente, a mente dele ainda não processa. Então, ele reencarna numa condição diferente da normal, podendo ser uma criança excepcional, diferente, e eu não estou aí falando de forma pejorativa, estou falando de uma situação onde ele vive em função de imagem do passado, alheio à realidade atual, numa condição que é a cura para ele. Quando ele desencarnar, a forma humanoide está de volta por compressão. Quer dizer, ele começa a reentrar novamente no ciclo. E não é que ele degradou, ele estacionou, porque não há perda evolutiva, mas existe estacionamento. E daí ele recomeça o ciclo. A natureza seria muito burra se não tivesse uma reserva para corrigir o espírito no final, ali na raspa do tacho. Não, esse cara vai recuperar. A infinita compaixão do Eterno
não permitiria algo assim, cara. E Deus seria burro se não tivesse feito uma contramedida para prever isso. Então alguém não quer evoluir, quer ficar, tá, fica aí, deixa que eu te jogo na natureza, no bolo, daqui a pouco você vai. Então eu não acho que dissolve, eu acho que recupera em novas reencarnações, onde vai drenando até entrar na senda de novo. Pelo menos é o que eu acho, por tudo que eu já vi. Uhum. Um outro mito também, agora me veio, porque você explicando sobre essa questão dos ovoides, assim, nos livros também do Rubens Saraceni, que já esteve aqui no programa, também falou sobre os ovoides, mas tem um outro mito também que é bom trazer esclarecimento, o mito do cascão astral. Isso, eu tenho lá no meu canal o programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Acho que foi em 2016 ou 2017, fiz um programa chamado Veículos de Manifestação e o Mito do Cascão Astral, onde com imagens eu expliquei, isso tá no meu canal, pessoal, tá? Programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Se o Diego puder pegar ele e botar o link ali, porque muita gente já cai direto lá. Diego, Veículos de Manifestação e o Mito do Cascão Astral, no programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Que aí eu falo, é o seguinte, surgiu na teosofia algumas linhas do ocultismo de que um espírito, quando tivesse nos subplanos mais elevados do astral, quando ele se desprendesse para o plano mental, sobraria um cadáver astral, chamado de cascão astral, contendo reminiscências das memórias de quem passou, e que esse cascão astral degradaria, dissolveria, mas que um médium poderia puxá-lo numa sessão espírita e incorporar como se fosse falecido. Conversa fiada, foi feito para atacar a mediunidade lá no século XIX, tá claro isso, né? Por ideologia mesmo contrária. Tá? Médiuns estão lidando com espíritos, não estão lidando com cascão nenhum. Eu sou médium também. E você está vendo uma entidade. No meu caso, na sessão de desobsessão, acoplava o cara, horas mais tarde saia do corpo, estava de frente com ele, que não era cascão nenhum, era uma pessoa desencarnada, né? Mas na época ficou essa celeuma. E depois passaram a dizer que o tal do cascão astral poderia entrar no teu corpo enquanto você estivesse fora do corpo. Outro mito total. Samuel, eu tenho 61 anos. Quando eu tinha 15, 16, lá na década de 70, um monte de gente chegou e falou assim, você vai morrer disso aí, isso aí é perigoso. Samuel, eu tô com 61, não morri, esse pessoal todo já foi embora. E para você morrer, não precisa sair do corpo, basta estar dentro, que o que nasceu um dia morre. E o pessoal fala muito de ceifadores, né? O maior ceifador que tem é o nascimento. Nasceu, rodou, vai morrer um dia. Quer ceifar pela morte? Põe dentro do corpo, que uma hora... Então eu vi muito mito. Agora, é um tema bem complexo. Nesse link que já passou, já pessoal, colocou aqui. Olhem lá, link, 2 horas e pouco, onde eu estou explicando com dados, bem embasado, um monte de coisas e mitos que foram feitos em cima. Olha aí. Eu vou até colocar aqui na tela aqui a seleção do Diego. Aqui, ó, o Diego já colocou. Tá aqui o link registrado também até no vídeo, se você quiser digitar, digita, ou vai aqui no chat. Que tá entra, aqui, 2 horas de programa para explicar isso. Depois termina esse, ainda não terminou. Depois isso. Vamos abrir para a pergunta do pessoal? Vamos, deixa eu fazer só aqui mais uma relacionada às formas de pensamentos. Você falou sobre essa dedicação de emanação dos pensamentos, constantemente a pessoa meditar naquilo, pensar naquilo, vai se transformando. No caso do ovoide, de uma forma negativa, que vai se anulando. O que aconteceria, por exemplo, se uma pessoa durante uns 3 meses ou mais, todos os dias, mentalizasse, por exemplo, eu estava lembrando do quadro da Karen que pintou, a estrela prânica ou pulsando luz na testa? A estrela prânica é um símbolo da Kriya Yoga, que na verdade é uma estrela de 5 pontas, chamada aqui no ocultismo de pentagrama. Só que no contexto oriental, havia uma prática de visualizar uma estrela de 5 pontas, tipo um círculo amarelo como a lua cheia, no meio um círculo azul e dentro dele uma estrela prânica, e trazer aqui no chamado Kutasta, o ponto mais elevado dos nadis, que o Sivananda chamava de Trikuti, a região interciliar, logo abaixo do Ajna Chakra, o chakra frontal. Essa visualização da estrela prânica poderia se tornar um portal, levando a pessoa para a expansão da consciência. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.